Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 em diante. Você pode dizer amém? Amém. Bom, se você manter a sua Bíblia marcada com o divisor entre o Velho e o Novo Testamento, é fácil de vocês encontrarem com a orientação do pastor. Amém? Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios. Amém? Amém. 1 Coríntios, depois de Romanos, vem 1 Coríntios, é a primeira carta aos Coríntios. Oh, glória, capítulo 3, glória a Deus. Fácil, viu? Depois dos evangelhos, dos 4 evangelhos, vem Atos, Romanos, depois Coríntios. Amém? Glória a Deus, capítulo 3, aleluia, glória a Deus, diz a palavra do Senhor. 3 do versículo 11 em diante. Oh, glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muitas ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido, Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Irmãos, glória a Deus. De tanto ensinar, eu acabei lendo 1 Coríntios 2. Volte um pouquinho. Assista 1 Coríntios 1. Amém? 1 Coríntios 1. Agora vamos lá. Porque ninguém pode, por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formou o edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será o que? Descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa porta permanecer, ele se receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimentos, mas um tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Quem entendeu? Amém. Cidade glorificando a Deus. Queridos e amados irmãos, há muita gente nas igrejas brincando de servir a Deus. Quando servimos a Deus, que ninguém é obrigado a servir a Deus, deve servir de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deve servir com o entendimento de viver uma vida de renúncia. Glória a Deus, porque de outra forma não se conseguirá ir morar no céu. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, veja como esse Deus é tremendo, como esse Deus é glorioso, como esse Deus é santo. Aleluia. Todos têm e terão oportunidade, mas é preciso que entenda: ou você serve ao Senhor ou você não serve. Agora preste atenção, ele disse: ou
crente ou frio, ou quente ou frio. Frio, né? Já está dizendo que a pessoa está simplesmente enfraquecendo, mas ainda está vivo. Escute, ou quente ou frio, porque o morno eu vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu não posso viver no meio termo, quando o pastor ensina aqui, e procura viver isso, porque é o seguinte, irmão: Deus não se deixa escarnecer, Deus simplesmente ele não aceita barganha, Deus não quer a sua ajuda para te abençoar, te salvar, Ele não quer que você faça nada, né? Que você procure facilitar as coisas para Ele, não. Ele quer que você ande na presença dEle, de veste branca, de coração purificado e seja sincero, íntegro e correto. No entanto, quando você sai desse parâmetro, você está vivendo segundo a sua vontade, satisciência, querer, seus princípios, achismo e naturalismo. É assim que muita gente vive. No entanto, ele é muito enfático: sejai-vos quente ou frio, porque o frio está morrendo, mas ainda está vivo. Está pela beirada, não está bom, mas ainda está vivo. Mas quando você é morno, é porque você vive uma vida jogada na desobediência, na autossuficiência, na sua vontade própria. Não deixa a Espírito Santo de Deus te lapidar, não deixa Ele transformar, porque você entende que sabe o que quer, você entende que sabe o que é melhor para você, você entende que sabe o que está fazendo, e na verdade você está simplesmente cada dia aborrecendo a Deus. O que ele disse? O morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Glória a Deus. Ele está dizendo outras palavras. Procura saber quem é você. E como saber, pastor? Meu Deus do céu, tem pessoas que é da igreja, mas não vigia sequer o de novo. Sabe, que ele está procurando uma oportunidade para estar distorcendo coisas, para estar construindo uma coisa que não edifica, para estar trabalhando em cima de pontos que até maquina e leva alguém para a destruição. A gente tem que se vigiar e se policiar, porque nós temos uma vida que deve ser com Cristo, viver a Cristo. De outra maneira, nós não vamos a lugar nenhum. Quem entendeu? Diga amém. E ele diz aqui, glória a Deus, esse estudo de hoje, ele fala acerca do tribunal de Cristo. E dos galardões, todos os crentes terão que comparecer antes ao tribunal. Porém, não se trata de um juízo final, que será instituído para o julgamento dos ímpios. Segundo está em Apocalipse 20, 11 ou 15, mas será um tribunal para julgar o quê? As obras e os atos dos crentes. Presta atenção. Recompensando-os ou não pelo que fizeram em suas vidas. Neste tribunal, todos fiéis em Cristo serão o quê? Galardoados com a justiça e os doentes. Quem entendeu? Amém. Por isso, vale a pena você abrir mão de tudo que o mundo oferece. Você tem que desprezar o que esse mundo oferece que contraria a Deus. Vale a pena. Vale a pena passar um tempo de dificuldade, vale a pena passar um tempo de privações, vale a pena, porque enquanto você está sofrendo, padecendo dificuldade ou necessidade, Deus está trabalhando com você. Como assim, pastor? Quando Deus trabalha pelo servo, ele padece necessidade? Sim. O que você não está tendo é uma resposta de Deus. Na maioria das vezes, Deus não fala. Mesmo você clamando e suplicando, Ele não fala, mas Ele trabalha em silêncio por você. Quem pode crer nisso? Deus não é o seu Aladim, Deus não é o seu servo, Deus é o teu Senhor. Muitas vezes você fica: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, e vai para um canto, Deus fala comigo, vai para outro, Deus fala comigo, se submete
alguém usado pelo diabo mentir para você, porque você não quer entender que Deus está falando, mas você não aceita, porque não é o que você quer ouvir. Aleluia. Então entendamos, irmãos, Deus fala, mas às vezes ele se cala. Mas ele não deixou de trabalhar por você, ele não deixou de trabalhar por mim. Quem entendeu? Você tem que entender uma coisa: o Deus a quem servimos, ele é um Deus que ele abre porta onde não tem parede para te abençoar. Mas ele também te abençoa de porta fechada. Só que entendeu, dá uma glória para ele. Ele te abençoa de porta fechada. Agora você precisa estar na posição de servo. Você tem que ir além do frio. Você tem que ir além do frio. Você precisa se aquecer no que diz a palavra do Senhor. Poderá um pai, uma mãe abandonar o seu filho? Pode ser até que sim. Pode ser que aconteça, porém eu não te abandonarei, eu não te desprezarei, eu não te rejeitarei. O que Deus está dizendo? Quando você não sente mais a presença de Deus, foi você que abandonou a Deus. Foi você que trocou Deus por algumas coisas. Foi você que desprezou Deus. Foi você que abandonou, aleluia, glória a Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas Deus te trouxe até aqui na noite do dia de hoje para te dizer: eu não te chamei para que você seja morno, mas que você seja frio ou quente. Mas que Ele quer que você seja quente. Você pode dar uma glória para Deus. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Então Ele diz: oh glória, aleluia, será um tribunal para julgar as obras e os atos. Presta atenção que eu falo todo dia isso aqui, mas quando o pastor fala, parece até que o pastor está se dirigindo a alguém. Não, eu estou ministrando a palavra de Deus. Cabe a cada um fazer o juízo do que ele precisa. Recebe e deixa o Cristo Deus trabalhar e mudar a sua história. Então ele diz: haverá um tribunal para julgar as obras e os atos dos crentes, recompensando ou não pelo que fizeram em sua vida. Nesse tribunal, todos os fiéis em Cristo serão galardoados com justiça. Ele está dizendo, aleluia, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas não serão o quê? Acrescentadas. Você não tem que sair por aí desesperado, desesperada, atrás daquilo que você está necessitando ou precisando. Nesse momento, quem sabe você tem dito: farei o que for preciso, mas eu preciso resolver a minha situação. Eu preciso sair desse lugar. Eu preciso sair desse momento. Então você está na contramão de Deus, porque a sua oração tem que ser diferente. Deus, aqui estou na tua presença. Não abro mão de ti por nada. Não deixo de te adorar. Não deixo de te glorificar. Não deixo de te exaltar. Abro mão do que for preciso. Passe o que passar, haja o que houver. Eu não abro mão do Senhor por nada. Você pode Quando você tem esse entendimento, irmãos, Deus se alegra. Ele fica regozijado. Pense em um pai que se alegra quando ele vê um filho determinado nos momentos de mais dificuldade. Ao invés de estar chorando e se lamentando, ao invés de estar se submetendo ao homem, quando eu digo homem ou mulher, se humilhando aos homens ou mulheres para chegar ao seu objetivo, para resolver o seu problema, se humilha diante de Deus e diz: não importa, Deus, estou vivendo uma vida de fartura, farta tudo, sobra as cobranças, sobra as preocupação, sobra as pressão psicológica, às vezes até enfermidade. Mas Deus, eu sou dependente da tua misericórdia. Faz a minha vida segundo a tua vontade. E quando você é dependente da misericórdia de Deus, escute e aprenda uma coisa na noite do dia de hoje: Deus só é misericordioso para com quem Ele quer ser
misericordioso. Glória a Deus. Eu vou repetir para você: Deus só usa de misericórdia, só misericordioso para com quem Ele entende de ser misericordioso. Então eu entendo o que, pastor, com isso? Eu aprendo que eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu entendo que eu preciso viver para adorar esse Deus, glorificar esse Deus, testificar desse Deus. Eu entendo que eu preciso dar o melhor para esse Deus. Está doendo, é doendo eu glorificando a Ele. Aleluia, glória a Deus. As adversidades são grandes, a pressão é grande, a humilhação é grande, as pedradas é grande, mas não importa. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Aleluia. E quando eu creio nisso, irmãos, Deus muda a minha história. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então ele diz: vamos adentrar o julgamento de todos os crentes já transformados e com corpo incorruptível vão comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Glória a Deus. Então ele diz: não se trata de um julgamento de pecado, pois os que serão julgados já são o quê? Salvos. Agora presta bem atenção. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz que há pessoas que é tão teimosa, que é tão obstinada a pecar, até tem vontade de estar na igreja, tem vontade de estar na presença de Deus, e em alguns momentos até luta para estar na presença de Deus, mas aí vem qualquer vento, se abala e vai ao chão. Por que vão ao chão, pastor? Mas não estava na igreja, estava. Mas sabe por quê? Porque não é um crente que vigia e ora para não entrar em tentação. Então a Bíblia diz que mesmo assim haverá alguns que o seu corpo serão queimados, para que a sua alma tenha a oportunidade de salvação. Quanto trabalho esse filho vai dar a Deus, né? Quanto trabalho, mas o amor e a misericórdia é grande, mas tem um limite, não que ele seja limitado, mas ele põe limite na vida de todos os seres humanos. Quem entendeu? Diga amém. Amém. E ele diz: oh glória, aleluia. Segundo Apocalipse, capítulo 25, 11 ao 15, ele diz: os salvos em Cristo Jesus, desde que permaneça fiel em santidade, não mais passarão por qualquer tipo de condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, aqui essa lição vai falar muito sobre carne. Então, nenhuma condenação há para que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Tem muitos pastores enganados por aí, dizendo que nenhuma condenação há para os que estão na igreja. Eles dizem Cristo, mas para os que estão na igreja. Muitos até vão e não são nem da igreja, mas eles dizem que essas pessoas não serão o quê? Condenadas. Não serão se converterem, abrir mão do pecado e viver em Espírito. Quem entendeu? De outra forma não tem para onde ir. Porque com Deus não adianta, irmão. Não existe meio termo com Deus. Aleluia, glória a Deus. Então ele diz: quando será ou se dará? Glória a Deus. Então o seu galardão possível. Naquele grande dia, todos os crentes que permanecerem fiel, escutou? Que permanecerem fiel no Senhor, servindo a Ele com integridade, receberão a sua recompensa. Agora escute, crente que vive por aí só pregando fartura, uma lambança tremenda, só pregando grandeza, só pregando riqueza, presta bem atenção como a coisa funciona. E ele diz: Paulo, que é um grande exemplo, né? Paulo foi um servo que sofreu muitas tribulações, naufrágio, cadeias, fome, nudez, em favor do reino de Deus. Porém, ele esperava o dia em que receberia a sua coroa. Você pode dar glória a Deus? O crente não quer passar mais necessidade, não. Os
crentes não querem passar dificuldade. Aí alguns mentem para conseguir o que querem. Outros trapaceiam para conseguir o que querem. Outros até se entregam às suas paixões, o seu corpo, para conseguir o que querem. E a Bíblia diz o seguinte: aleluia, glória a Deus. Precisamos viver em espírito, em novidade de vida. Precisamos ser santos. Você pode dizer amém? Amém. Paulo não. Paulo ele se entregou. O Paulo que foi preso, que foi espancado, o Paulo que sofreu um naufrágio, o Paulo que simplesmente se entregou. Ele disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Faz a minha vida segundo a tua vontade. E quando ele falou, é aquilo que eu digo: presta atenção que você fala com Deus. Não fica por aí para se aparecer nas igrejas falando da boca para fora. Fale que Deus manda. Não fale que você quer. Quando Paulo diz, aleluia, glória a Deus, ele diz com muita propriedade, aleluia, glória a Deus, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Faz a minha vida segundo a tua vontade. Ele disse: eu, Paulo, prisioneiro em Cristo, que entreguei a minha vida. Eu tenho certeza e convicção que naquele dia haverá uma coroa guardada, reservada, ele disse, para mim. Quem entendeu? Dá uma glória para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é luta. É luta. Não é como muita gente está pensando. E ele diz: Deus, porém, ele esperava o dia em que receberia a sua coroa, recompensa. Ele afirmou que naquele dia receberia a coroa da justiça, que lhes havia sido reservado. Glória. Aleluia. Não desanime diante das dificuldades, irmãos, enfrentadas neste mundo, pois em breve Jesus virá e recompensará a todos quantos foram fiéis. Se você é fiel, continue sendo. Se você tem sido frágil, fraco, se você tem envergonhado a Cristo, o Evangelho, tome posição e nunca mais vai para trás. Quem entendeu? Amém. Glória a Deus. Seja fiel porque ainda há tempo. Aleluia, glória a Deus. Então vamos em frente. E ele continua falando, ele diz: quem será o juiz? Não temos dúvida. E podemos afirmar que, segundo a palavra de Deus, que o juiz será nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Segundo João 4:8, o Pai entregou a Jesus todo o juízo. Somente Deus e o seu Filho no universo têm o direito de legitimar, de julgar os homens. Queriam outros, não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. Então preste atenção. Segundo Isaías 43:3, glória a Deus. Irmãos, o que é que eu tenho ensinado aqui todos os dias? Para de olhar para os defeitos dos outros, para de olhar para as falhas dos outros, para de se preocupar com os pecados dos outros. Viva a sua vida, faça a sua parte, seja a diferença, porque os demais Deus vai tratar. Não se contamine com as falhas e defeitos dos outros. Procure se dobrar. Deus, tira isso do meu coração, tira isso da minha mente, essas preocupações todas, com quem está certo, com quem está errado. Me ajuda a dar certo, Pai, porque eu quero ir morar no céu. Me ajuda a dar certo, porque eu quero ir morar no céu. Me ajuda a ajudar aqueles que andam errado, Pai. Me ajuda a ajudar aqueles que andam torto, Pai. Me dá amor para eu orar por eles e por ele e por ela, Pai, para que eles venham se consertar. As minhas palavras não têm sentido, não adianta. Mas, Pai, me dá amor para que eu possa orar por essas pessoas, para que elas possam dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus lapide a vida delas. Não me deixa, Pai, beber dessa água. Não me deixa, Senhor, beber água suja que me contamina. Mas me ajuda, Senhor, a amar, compreender, entender e interceder por essas pessoas. Você pode dar glória para Jesus. Aleluia. O juízo está nas mãos do nosso Senhor e Salvador
as obras dos crentes, o julgamento de Cristo. Ele diz: a prisão do julgamento. O julgamento será preciso, pois passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. Muitos fazem obras de Deus e praticam boas ações apenas para serem vistos pelos homens. Esses buscam satisfazer aos seus interesses. Entendeu? Amém. Glória a Deus. Não estamos vendo isso. A igreja está cheia de homens, líderes e ovelhas que eles se preocupam até em aprender e buscar, mas não é para agradar a Deus, é para aprender e buscar, para se enaltecer, para surgir como grande e querer se dirigir àqueles que necessitam de amor, de oração. Sabe, que você adote e consagre a sua vida em prol da libertação daquela pessoa, mas eles querem simplesmente ser o Senhor da igreja, quando deveria ser o servo. Quem entendeu? Glória a Deus. É assim que está acontecendo, mas perceba que a igreja não está andando à deriva. A igreja não está aí simplesmente sem dono. A igreja tem um dono, irmãos. A igreja é Jesus. Então todos nós estamos, a Bíblia diz: cuidar os que estão em pé para que não caia. Aleluia, glória a Deus. Porém, é preciso vigiar para não cair. Oh glória. Então diz a palavra do Senhor nosso Deus. Oh glória, aleluia. Não satisfaçamos o nosso ego, fazendo a obra do Senhor para se mostrar ou aparecer como alguém grande. Não, mas faça com humildade e simplicidade. Ele diz: buscam os seus próprios quê? Galardão. Mas a palavra de Deus diz que todas as obras serão o quê? Provadas pelo fogo. E o fogo divino vai purificar e revelar qual é a verdadeira intenção do coração do homem e da mulher. Deus está perguntando para você e para mim na noite do dia de hoje: qual tem sido as suas obras? Que tipo de vaso é você? Qual tem sido as suas obras? Irmão, raciocine, reflita. Todos os dias eu tenho ensinado isso. Quando final o seu dia, que você dobrar os joelhos, a primeira pergunta sua para Deus é: Deus, como eu estou andando na tua presença? Deus, como eu me comportei no trabalho? Deus, como eu me comportei no meu negócio, com os meus clientes, com os meus funcionários? Deus, como eu me comportei cuidando da minha casa, dos meus filhos? Como eu me comportei diante das pessoas? Deus, e que área da minha vida eu preciso melhorar? Deus, tira de mim todo engano, arrogância, prepotência, autossuficiência. Eu não sou nada sem a tua presença. Os meus feitos não têm sentido se não te agradar. Você tem que ter essa conversa com Deus. Para de se preocupar e só estar pedindo a Deus, pedindo coisas materiais. Pede a Ele, irmãos, condição de vida na presença dEle, de santificação, para viver a Cristo, para obras dignas de arrependimento, onde o nome do Senhor será glorificado, exaltado na tua vida, onde você vai poder sentir a presença do Senhor. Quando dobra o seu joelho, quando você adora o Senhor, você vai sentir a presença do Senhor, porque você vai estar em espírito e vivendo em verdade. Você pode dizer amém? Tem muita gente preocupada com o que não deve, mas Deus te trouxe até aqui da noite de hoje para te dizer: aleluia, glória a Deus. Vigia, vigia, vigia. Ora, glória a Deus. Olha o que ele diz aqui: o ouro e a prata e pedras preciosas. Na Bíblia, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, as coisas divinas. Então, vamos ver aí em Jó 22, 23, 25, ele fala sobre isso, Apocalipse 3, 18. Podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram para a glória de Deus.
E ele disse o quê? Que nós seremos o quê? Purificado como ouro no fogo. Quem entendeu? Glória a Deus. Nós temos vivido, irmãos, prova de fogo. E qual é o problema, pastor? O problema é que as pessoas, os crentes, não querem aceitar isso. Eles não querem sofrer, não querem ter dificuldade, não querem receber pedrada, não querem ser humilhados, não querem sofrer. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aleluia. Bem-aventurados os humilhados, porque serão exaltados. Como é que você quer chegar no céu? Como é que você quer conquistar as mansões celestiais se você não quer passar? Ninguém pode olhar para você com cara feia. Ninguém pode falar nada que você se ofende. Ninguém pode sequer fazer nada que você não gosta, que você já perde a paz, já não consegue nem sentir a presença de Deus. Deus está falando comigo, com você na noite de Deus, e está dizendo: luta pela tua vida e pela tua salvação. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz mais: glória a Deus, aleluia. Juiz será nosso Senhor Jesus Cristo, segundo está em 2 Timóteo 4:8. O Pai entregou a Jesus todo juízo. Somente Deus, o seu Filho, julgará o universo, pode julgar o universo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos em frente. O ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha. Quais são as suas obras? Se não estiver classificado nessa versão de ouro, que é refinado pelo fogo, que é provado, e aprovado para estar lá com Cristo, onde receberemos um novo corpo, onde receberemos a transformação, durante o arrebatamento ou a ressurreição do salvo, esses receberão um novo corpo para uma nova vida. Você pode dar glória para Jesus? Aleluia. Ele diz: são, ou seja, em parceria, comunhão com o Senhor, quando usamos bem os talentos dados por Deus, realizamos obras de quê? De ouro. Mateus 25:14-20. São obras que glorificam não ao nosso nome ou ministério, mas a Deus. Deus sabe por que tanta coisa acontece no meio da igreja. É porque os homens estão buscando fazer obras que o engrandecem, que o exalta, esquecendo de fazer obras que engrandece, que glorifica, que exalta, que bendiz o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus Criador dos céus e da terra. Quando nós nos esquecemos, por isso há tanta turbulência dentro da igreja, das igrejas. Não estou me referindo à nossa igreja não, meus irmãos, aqui é no geral, das igrejas. Por isso que há tanta tribulação. Os próprios pastores já não têm mais, né? Muitos não têm força, já estão entregando a condição de líder e sendo liderado por muitos que deveriam ser liderados, porque já não aguentam mais a pressão psicológica colocada por muita gente da igreja, ou seja, das igrejas, menos querem dizer o pastor como é que deve funcionar a igreja, querem dizer o pastor como é que deve fazer, querem dizer o pastor como é que ele tem que se comportar, como ele tem que tratar o irmão fulano, teatrano e ciclano, não deixando o Espírito Santo de Deus usar o pastor para comandar a obra que Deus o confiou. Não é diferente disso, irmãos. Sabe, nós estamos vivendo um momento em que a chamada igreja, membros da igreja, cada um tem uma opinião e ele quer ter uma voz e um voto para dizer ao pastor o que fazer. Com uns não funciona, mas com a maioria já está sem aguentar. Então, uns entendem que o corpo não é nada. Aí sabe o que acontece? Simplesmente é para tatuar, é para se prostituir, é para trocar o seu corpo por alguma coisa, no mínimo por prazer, homens e mulheres, no meio da igreja, e se comportando pior do que o incrédulo, do que
funcionando, por isso não acontece mais o que acontecia no passado, com as realizações de sinais e milagres e maravilhas, porque está corrompido uma grande parte da igreja. E eu não estou me referindo a essa igreja inteira, irmãos. Quando eu não prego só para nossa momento de igreja. Nós estamos numa live, nós estamos transmitindo a palavra de Deus. Deus está falando com alguém, Ele quer mudar, Ele quer transformar, mas eu digo e repito, cabe para cada um pegar a sua parte e deixar Deus trabalhar na sua vida através do Espírito Santo. E Ele diz, aleluia, glória a Deus, as pedras preciosas são símbolo do Espírito Santo ou da glória de Cristo. No crente, como tem que ser, João 17, 22, os crentes que possuem os dons espirituais têm, aleluia, glória a Deus, a dor do Espírito Santo, são obras feitas pelo poder do Espírito Santo e não seu. Por isso, nada que você, nenhum dom que você tem é seu. Você não pode atrair a igreja para você com os seus dons. Você não pode fazer uma apresentação para a igreja. Você tem que se apresentar diante do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Seja com louvor, seja com a ministração da palavra, seja com ensinamento, entenda. Glória a Deus. Então usa o dom segundo o mover do Espírito Santo de Deus para a honra e glória desse Deus. Quem entendeu que amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse Deus é lindo, maravilhoso e Ele é santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu te glorifico, Deus, eu te exalto e bendigo teu santo nome. Irmãos, aleluia. As obras que perecerão, as obras, estou finalizando, as obras que perecerão, as obras de alguém se queimam, sofrerá detrimentos, mas o tal será o quê? Salvo todavia como pelo fogo. É aquilo que eu falei. Eu gostaria que alguém abrisse aí 1 Coríntios 3, por favor, 15. Presta bem atenção, irmãos. Glória a Deus. Às vezes você não entende. Agora presta bem atenção. Eu tenho visto muitos crentes andarão dizendo: o fulano não ora. Crente de 10, 15, 20, 30 anos, não muda, não aprende, não se converte, não sei o que e tal. Ele está vivo, está, continue orando por ele. Presta atenção. Se ele está vivo, continue orando. Mas pastor, ele já conhece tudo, conhece nada. Se ele conhecesse, ele não vivia. Dias em pé, dias no chão, dias em pé, dias caídos. Está me entendendo? Ele não estava nesse negócio de todo dia vir para a igreja, refaz a aliança, passa 2, 3, 4, 5 meses, aí de novo, olha ele no mundo. Olha ele no mundo. É o crente vacilando. Mas é importante que enquanto ele estiver aqui, você tiver uma oportunidade, não viva a vida dele, mas tiver uma oportunidade de orar por ele, você ora. Porque se com toda essa loucura, esse sofrimento que ele tem buscado através das falhas do pecado, mas se ele se arrepender antes que Jesus volte e Jesus o recolha, ou quem sabe Jesus venha antes que ele volte a pecar, ele não estará salvo? Tá. Porém o sofrimento foi de quem? Dele. O sofrimento foi dele. As dores, as perdas, as angústias, o sofrimento foi dele. É ele que vai ser provado, é ele que vai pagar o preço. Nós nos lamentamos por ele, porém não podemos fazer nada, porque é uma questão de atitude, uma questão de obediência, uma questão de renúncia. Quem entendeu? Amém? Amém. Quem mostrou para ler para mim, por favor? Glória a Deus. Aleluia. Porque ninguém diga que foste batizado em meu nome e batizado também, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome, batizado também a família, batizado também outros, porque Cristo não só batizado em Amém. Olha, vamos entender isso aqui. Ô glória.
1 Coríntios, viu? 1 Coríntios, ô glória, aleluia, 3, ele vai falar assim, glória a Deus, 3,15. Escute, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será o quê? Salvo. Todavia, como pelo fogo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Só que então presta bem atenção. Como é que eu vou pegar o templo de Deus, o corpo que Ele me deu, e vou me prostituir? Como é que eu vou pegar o templo de Deus que Ele me deu e eu vou trapacear, enganar, seduzir, destruir vidas? Como é que eu vou pegar o templo de Deus que Ele me confiou, aleluia, glória a Deus, e vou estar andando por aí na prática dos ímpios? Aleluia. Ele está dizendo, cuidado, porque o teu corpo não é teu, é meu. Foi feito para minha habitação. E quando alguém envenena no pecado, fica cá, levanta, está simplesmente destruindo o templo de Deus. É Ele que está falando. E quando alguém destrói o templo de Deus, então, como é que ele diz? Se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, ou seja, foi feito para ser santificado, irmãos, separado. Ninguém se engane a si mesmo. Escute, é a Bíblia, viu? Ninguém, não é revista não, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser o quê? Sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, aleluia, glória a Deus. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente ou seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo em Deus. Quem entendeu? Amém. Deus. Bom, eu não entendo, gostaria de finalizando, gostaria de entender como é que alguém anda. E aqui eu não estou dizendo que ninguém é intocável, não. Qualquer um pode cair. Agora presta atenção, você tem que vigiar bastante. Como é que alguém anda de manhã está na igreja, de tarde está no mundo, de noite está na igreja, de manhã está no mundo? Então essa pessoa não é normal, né? Não tem problema. Se ele for doido, a Bíblia diz que ele não é na porta do céu, porque ele é doido. Doido é doido. Aleluia. Mas Deus não admite esse tipo de atitude, de comportamento. Então, observe, glória a Deus. O que Deus faz? E muita gente não entende. E uma dessas vidas de volta para a igreja, que faz aliança com Cristo, Deus faz o que? E vai lá e vira, recolhe. Quando ele toma atitude ou ela, nesse curto espaço de tempo, Deus recolhe para que ele não seja o quê? Não se perca. Aí a Bíblia diz, e o corpo é queimado para que o seu espírito suba para Deus. Quem entendeu? Não pode dizer. E eu ainda digo, feliz aqueles que assim Deus me faz, que assim se sucede. Quem entendeu? Amém. Porque Deus é justo, irmão. Enquanto houver o fôlego de vida, e você se arrepender com sinceridade no teu coração, Deus é de perdoar, mas entenda, isso não é um incentivo para pecar, não. Porque nesse meio tempo, Jesus pode voltar ou te recolher e você não vai ter salvação. Quem entendeu? Glória a Deus. Não brinque com Deus.
E eu finalizo dizendo: o teu corpo, o meu corpo, é santo, ou deve ser santo. É templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Foi feito para a habitação dele através do Espírito Santo. Você tem que viver, irmãos, uma vida de santidade. Santidade se acorda ninguém verá o seu pai e brincar de ser servo. De quem não se perde? Para de brincar e ser servo. Você tem que ser simplesmente ser um servo de verdade. Irmãos, não brinca não. Aproveite que o pastor, enquanto Deus está aqui vida ao pastor, e você se consegue ficar por aqui, tá certo? Presta bem atenção. Aqui eu não estou para brincar de ser pastor. Aqui eu não estou buscando mérito. Eu já disse a todos vocês, não estou preocupado com mérito, porque os meus méritos já estão garantidos por Jesus. Os seus méritos têm que estar garantidos por Jesus, não é por reconhecimento humano. Como muita gente está na igreja buscando reconhecimento humano. Não foi para isso que Deus se chamou. Só quem entendeu dá uma glória para Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Eu te glorifico, Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Vamos conversar com Deus. Santo, eterno e glorioso Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pai, nesse momento que estamos na tua santa e gloriosa presença, eu quero te pedir, ó Pai, trabalha dentro do coração do teu povo. Remove, Senhor da glória, tudo que não provém de ti. Tira as impurezas, ó Deus. Tira as malícias. Tira, ó Deus, as inquietações do adversário, as pressões psicológicas, a ansiedade, a prece. Ó Deus, tira da mente do coração do teu servo, da tua serva, tudo aquilo que não provém de ti. Queima, Senhor. Queima no servo, ó Deus, na mente. Tira, Senhor da glória, para que assim o teu nome venha a ser glorificado, exaltado e bendito. Ó Deus, fortalece o teu filho, a tua filha, de maneiras, ó Deus, que eles venham ter o entendimento que nada nem ninguém nessa vida pode tirar o privilégio de ser adorador ou adoradora. Nada nem ninguém nessa vida, aleluia, glória a Deus, pode me seduzir a ponto que ele ou ela venha deixar de te adorar. Eu te peço, Deus, em nome do teu filho amado Jesus, destampa os ouvidos dos teus filhos e das suas filhas, desvenda os olhos, ó Pai, para que todos possam ver a grandiosidade do teu poder e da tua glória. Eu te peço em nome do teu filho amado Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, guardado e protegido com a tua potente e gloriosa mão direita. Acampa anjos guerreiros, ó Pai, com espadas embanhadas flamejantes, ordena os teus santos anjos, Pai, para amarrar em torno dos lares da vida dos teus filhos, das suas famílias, e lançar nas trevas exteriores todo espírito da mentira, da prostituição, da lascívia, todo espírito causador de dissensão e contenda, todo espírito maldito causador de enfermidade, perturbação da mente, loucura, sejam amarrados, lançados nas trevas exteriores. Eu te peço, Deus, em nome do teu filho amado Jesus, em nome do teu filho amado Jesus, eu quero te agradecer, porque eu creio no teu mover santo e sobrenatural. Você pode dar uma glória para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Eu te glorifico, Deus. Eu te exalto e bendigo o teu santo nome. Glória a Deus. Há momento, irmãos, que precisamos refletir. Não importa quantos anos você tem dentro da igreja, mas hoje é noite de mudança, é noite de restauração, transformação, é noite de refazer aliança, é noite de refazer aliança com Cristo. Deus quer consertar o vaso quebrado, Deus quer refazer aliança, Deus quer transformar, lapidar, Deus quer, aleluia, glória a Deus, porque Ele te fez com o propósito de que você viesse ser templo do Espírito Santo. E se há alguém entre nós na noite do dia de hoje que queira refazer a sua aliança com Cristo, que sendo sincero perceba que a sua aliança está quebrada, que o vaso está todo rachado, o Senhor está te dando uma oportunidade na noite desse dia de você voltar à presença dEle, sentir a presença dEle, andar na presença dEle, servir a Ele, aleluia. E Ele quer simplesmente ser hóspede no seu coração. Se há alguém, o momento é esse. Aleluia, glória a Deus. Levantar a mão para a gente orar e apresentar a Deus.
Se há alguém, o momento é esse. Você entendeu? Se entendeu, não fique com vergonha, não fique pelos cantos. Deus quer mudar a sua história. Quem entendeu, diz amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Aleluia. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, trabalhe na tua mente e no coração, que Ele encontre guarida no teu coração para habitar aí. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Quinta-feira temos culto normalmente, viu, irmãos? Aleluia. Estenda as mãos para receber a bênção apostólica. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós e todos dizem Amém. Glória a Deus. glória. Aplausos. Amém.